O agro, quando a gente fala de eleição, quem é que majoritariamente votou em Jair Bolsonaro, né, Danilo? O agronegócio, a gente sabe que não ia eleger Lula nem para síndico de prédio. Votou em Jair Bolsonaro. E agora o movimento de Donald Trump, em cima das tarifas, em defesa de Jair Bolsonaro, que tarifa em 50% o Brasil. E isso vai afetar qual setor entre eles? O agronegócio. As perdas do agronegócio, com esse cenário todo, o governo brasileiro está intensificando alguns esforços para redirecionar para novos mercados 5 produtos impactados pelas tarifas. Quais setores, quais produtos, Danilo? De que maneira a gente vai tentar sobreviver, né, e fugir dessa tarifa? Bom dia, Elisa, e a todos que acompanham o live. Entre os técnicos do governo, ainda há expectativa, esperança, como vinha contando a Larissa, de que o governo consiga reverter esse cenário. Mas a gestão federal já se prepara para o pior, e aí com o pior, leia-se que em 1º de agosto passe a valer essas tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump, que iria impor ao Brasil. E uma dessas frentes de se preparar para o pior está no Ministério da Agricultura e Pecuária, que já olha para alguns produtos e pensa: caso os Estados Unidos fechem as portas com tarifas, para onde o agro vai vender estes produtos? E aí a gente traz uma arte para quem acompanha o live aqui, para a gente contar quais são esses produtos e quais seriam estes mercados alternativos. Faço antes um adendo. Essas são informações que apurei numa conversa com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, que é o Luiz Rua. Vamos lá. Como você mencionou, Elisa, o governo pensa em uma série de produtos, mas prioriza 5 itens neste primeiro momento. Aí são eles: café, suco de laranja, pescados, carne bovina, também as frutas. Vamos falar sobre cada um deles, começando pelo café. 2 das principais oportunidades visualizadas pelo governo estariam na China e na Austrália. A gente fala um pouquinho mais sobre o racional do governo. Hoje, o Brasil é responsável por cerca de 30% das importações de café da China, 17% das importações de café da Austrália. Considerando que esses são 2 países que não têm produção nacional relevante de café e que o Brasil é responsável por cerca de 40% da produção global deste grão, o governo avalia que há espaço sim para avançar nestes 2 mercados. Aí passo mais rapidamente sobre os outros produtos. Com relação ao suco de laranja, a principal oportunidade que o governo visualiza está na Arábia Saudita. Acontece que o país do Oriente Médio hoje tem uma demanda crescente pelo suco de laranja, mas ainda não compra muito do Brasil. Então o governo vê a possibilidade de fazer a tal promoção comercial, apresentar o produto brasileiro para o país do Oriente Médio e fazer assim com que o suco de laranja brasileiro tenha mais entrada na Arábia Saudita. No caso dos pescados, o principal alvo é o Reino Unido. Já no caso da carne bovina, a gente menciona ao menos 3 oportunidades que o governo visualiza. Uma na América do Norte, no México, outra no Sudeste Asiático, no Vietnã, e outra aqui perto, na América do Sul, no Chile. A gente fala um pouquinho sobre o Chile porque há um grande esforço do governo para aumentar as possibilidades de estados brasileiros, fazer com que mais estados brasileiros tenham a possibilidade, tenham a autorização de exportar carne para o Chile. E aí, para a gente finalizar, falo sobre as frutas. 2 oportunidades que o governo visualiza estão no Japão e na Coreia do Sul, especialmente no caso desses 2, com relação à exportação de mangas. E aí não está no nosso mapinha, mas tem outra oportunidade que o governo visualiza na Ásia, na China, para uma série de produtos, mas especialmente para as uvas. E aí faço mais um adendo, Elisa. Esses são alguns exemplos que são mencionados por Luiz Rua nessa conversa, mas o que ele indica é que o governo tem hoje no Ministério da Agricultura um cardápio com 7 ou 8 ações para cada um desses itens e para outros itens que não estão nessa lista de 5 prioridades. Mas aí, reforço, antes de entregar para você, Elisa, aquela informação lá do começo. O governo, por meio dos seus técnicos, ainda tem esperança, ainda tem expectativa de que sim, o governo consiga reverter esse cenário. Luiz Rua, inclusive, é parte daquela ala que defende que o governo peça mais 90 dias para negociar, que a Larissa vinha contando. Mas o governo federal já se prepara para o pior, que seria, em 1º de agosto, essa tarifa de 50% anunciada por Trump começar a valer. Muito, muito interessante, Danilo, que você nos traz, né? De quais são as alternativas. Ó, já que não temos, até eu peço novamente aqui para a gente colocar no telão essa arte que foi toda produzida, construída por meio das informações do Danilo. Porque se a gente tem uma taxação de 50% vindo dessa galera aqui dos Estados Unidos, quais são as alternativas? E o Danilo nos traz aqui, cada cor está com o seu país, né? A carne bovina, poderia ter um papo aqui com o Chile, o café
poderia ter um papo aqui com China, também aparece a Austrália, suco de laranja com os árabes, as frutas aqui com o Japão, os pescados ou pescadores, mas os pescados aqui para o Reino Unido. Então é uma maneira da gente abrir ainda mais a relação para tentar sobreviver caso mantenha-se, né, a taxa de 50% a partir do dia 1º de agosto. Danilo Moliterno trazendo para a gente essa remodelagem geopolítica.